Meu nome é Helene Papadopoulos e esta é a história de como meu casamento desmoronou diante dos meus olhos, levando-me a uma jornada de autodescoberta e vingança que jamais imaginei ser capaz de empreender. Nasci e cresci em Atenas, filha única de pais amorosos, mas exigentes. Desde cedo, aprendi o valor do trabalho árduo e da independência. Minha mãe, Sofia, era professora de literatura na Universidade de Atenas, e meu pai, Nikos, um respeitado advogado. Eles me criaram para ser forte e determinada, mas também para valorizar a família acima de tudo. Minha infância foi marcada por momentos de alegria intensa, mesclados com períodos de profunda tristeza. Aos 8 anos, perdi meu avô paterno, com quem tinha uma ligação muito especial. Sua morte repentina me deixou arrasada e, por meses, lutei contra pesadelos e um medo paralisante de perder outras pessoas que amava. Foi minha primeira experiência com a dor da perda, e ela moldou muito de quem eu me tornaria. Na adolescência, enfrentei bullying na escola por ser estudiosa demais, o que me levou a um período de isolamento social e baixa autoestima. Foram anos difíceis, mas que me ensinaram a importância da compaixão e da autoaceitação. Aos poucos, com o apoio dos meus pais e de uma terapeuta dedicada, consegui superar essa fase e me tornar mais confiante. Aos 18 anos, ingressei na Universidade de Atenas para estudar administração de empresas. Foi lá que conheci Andrés Dimitriou, um rapaz charmoso e ambicioso do último ano do curso. Ele era tudo o que eu não era: extrovertido, popular e aparentemente seguro de si. Fiquei imediatamente fascinada. Nosso relacionamento começou como uma amizade, com Andrés me ajudando a sair da minha concha e a aproveitar mais a vida universitária. Aos poucos, essa amizade se transformou em amor, ou pelo menos foi o que pensei na época. Olhando para trás, percebo que talvez tenha confundido gratidão e admiração com amor verdadeiro. Nos casamos jovens, eu com 22 e ele com 26 anos. Na época parecia a coisa certa a fazer. Andreas havia conseguido um emprego promissor em uma empresa de tecnologia, e eu estava prestes a me formar. Nossos pais aprovaram a união, embora os meus tenham expressado algumas reservas sobre a rapidez com que tudo aconteceu. O que eu não sabia era que, ao me casar com Andreas, estava também me unindo a uma família que mudaria minha vida para sempre, e não de maneira positiva. Minha sogra, Geórgia Dimitriou, era uma mulher dominadora e manipuladora. Desde o início, ficou claro que ela não me aprovava como esposa de seu precioso filho. Geórgia era o tipo de sogra que criticava tudo o que eu fazia. Minha comida nunca estava boa o suficiente. Minha casa nunca estava limpa o bastante. Minhas roupas nunca eram apropriadas. Ela tinha uma habilidade especial para fazer comentários aparentemente inocentes que me deixavam arrasada. Oh, Helene querida, que bom que você está tentando cozinhar para o meu Andreas. Ele sempre foi tão exigente com a comida. Talvez um dia você consiga fazer algo que ele realmente goste, ela dizia com um sorriso falso no rosto. Andreas, por sua vez, nunca me defendia. Ele sempre dava de ombros e dizia que era apenas o jeito dela, e que eu deveria ignorar. Mas como ignorar alguém que está constantemente te diminuindo? Os primeiros anos de casamento foram difíceis, mas eu me esforçava para fazer dar certo. Consegui um emprego em uma empresa de marketing e me dedicava tanto ao trabalho quanto ao meu casamento. Enquanto isso, Andreas parecia cada vez mais distante, sempre ocupado com reuniões e viagens de negócios. Foi nessa época que comecei a notar mudanças sutis no comportamento dele. Chegadas tarde em casa, desculpas vagas sobre jantares com clientes, mensagens suspeitas no celular que ele rapidamente apagava quando eu me aproximava. No fundo, eu sabia o que estava acontecendo, mas me recusava a aceitar. A gota d'água veio em uma noite aparentemente comum. Andreas chegou em casa animado, brandindo meu cartão de crédito como se fosse um troféu. Helene querida, prepare-se para a melhor surpresa da sua vida. Ele exclamou, os olhos brilhando de excitação. Acabei de reservar uma semana no hotel mais luxuoso de Santorini. Vou gastar sem dó, centavo por centavo. Nós merecemos. Fiquei atônita por um momento, sem saber como reagir. Por um lado, a ideia de uma semana em Santorini soava maravilhosa. Por outro, o uso desautorizado do meu cartão de crédito me incomodou profundamente. Mas então, um pensamento cruzou minha mente e não pude conter um pequeno sorriso. Que maravilha, Andreas! Respondi, mantendo a voz calma. Quando partimos? Ele pareceu surpreso com minha reação positiva, mas rapidamente se recuperou, detalhando os planos para a nossa viagem.
Enquanto ele falava, eu pensava no fato de que aquele cartão de crédito específico estava na verdade no nome da mãe dele. Era um cartão adicional que Georgia havia insistido que eu tivesse para emergências, mas que eu raramente usava. Naquela noite, enquanto Andreas dormia, fiquei acordada pensando em como as coisas haviam chegado àquele ponto. Como eu havia permitido que meu marido se tornasse tão descuidado e presunçoso a ponto de usar meu cartão de crédito sem permissão. E porque eu estava quase satisfeita com o fato de que seria sua própria mãe a receber a conta astronómica. 2 dias depois, enquanto fazíamos as malas para a viagem, o telefone tocou. Era Georgia, sua voz estridente enchendo a sala mesmo pelo viva voz. Andreas, que história é essa de hotel em Santorini? Você ficou maluco? Como ousa gastar tanto dinheiro assim sem me consultar? O rosto de Andreas ficou pálido enquanto ele gaguejava, tentando explicar. Fiquei ali observando a cena se desenrolar, uma mistura de satisfação e tristeza me consumindo. Foi naquele momento que percebi que meu casamento estava efetivamente acabado. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções e revelações. A reserva do hotel foi cancelada, é claro, mas o estrago já estava feito. A confiança, já frágil, havia-se estilhaçado completamente. Confrontei Andreas sobre suas suspeitas infidelidades e, para minha surpresa, ele confessou quase que imediatamente. Não uma, mas várias aventuras ao longo dos anos. Disse que se sentia sufocado e que precisava de liberdade. Palavras que cortaram fundo em meu coração já ferido. Georgia, por sua vez, passou de furiosa à protetora em questão de dias. De repente era tudo culpa minha. Eu não havia sido uma boa esposa, não havia dado a Andreas o apoio que ele precisava. Era eu quem o havia empurrado para os braços de outras mulheres. Se você fosse mais como eu, Helene, ela dizia com aquele tom condescendente que eu tanto odiava. Saberia como manter seu marido feliz e fiel. Aquelas palavras foram a faísca que acendeu algo dentro de mim. Anos de ressentimento reprimido, de submissão silenciosa, de aceitar ser diminuída e menosprezada, tudo isso explodiu em uma determinação feroz de não apenas me libertar, mas de fazer Andreas e Georgia pagarem por cada insulto, cada traição, cada momento de dor que me causaram. Comecei a planejar minha vingança meticulosamente. Primeiro, reuni todas as provas das infidelidades de Andreas que conseguia encontrar. E-mails, mensagens de texto, recibos de hotéis, tudo foi cuidadosamente documentado e armazenado em um lugar seguro. Em seguida, contratei um investigador particular para descobrir mais sobre os negócios de Andreas e Georgia. Suspeitava que havia algo de errado na forma como eles administravam suas finanças, e estava determinada a expor qualquer irregularidade. Enquanto isso, mantive as aparências. Continuei sendo a esposa dedicada, a nora obediente. Mas, por dentro, eu fervia de raiva e determinação. O investigador não demorou a trazer resultados surpreendentes. Descobri que Andreas e Georgia estavam envolvidos em um esquema de sonegação fiscal que durava anos. Eles haviam criado empresas fantasmas para desviar dinheiro e evitar impostos. Era o tipo de coisa que poderia mandar os dois para a prisão por um bom tempo. Armada com essas informações, comecei a agir. Primeiro, confrontei Andreas com as provas de suas traições. Ele tentou negar, depois minimizar, mas quando percebeu que eu tinha evidências concretas, desmoronou. Helene, por favor, podemos conversar sobre isso? Eu sei que errei, mas podemos tentar de novo. Eu te amo, ele implorou, lágrimas nos olhos. Olhei para ele. O homem que eu um dia pensei amar mais que tudo, e não senti nada além de desprezo. Tarde demais, Andreas. Muito tarde. Em seguida fui atrás de Georgia. Convidei-a para um chá, algo que nunca não havia feito antes. Ela ficou surpresa, mas aceitou, provavelmente pensando que finalmente havia-me dobrado à sua vontade. Sentadas em minha sala de estar, servindo chá em xícaras delicadas que ela mesma havia-me dado de presente anos atrás, sempre com a observação de que eu precisava aprender a receber visitas adequadamente, comecei minha ofensiva. Georgia querida. Comecei, imitando seu tom falsamente doce. Tenho algumas novidades para compartilhar com você. Ela ergueu uma sobrancelha curiosa. Oh, e o que seria, Helene? Lentamente, metodicamente, expus tudo o que sabia. As traições de Andreas, o esquema de sonegação fiscal. Cada pequeno detalhe sórdido que havia descoberto. Observei seu rosto passar da surpresa ao choque e, finalmente, ao medo. Você?
Você não pode provar nada disso. Ela gaguejou, mas pude ver em seus olhos que sabia que eu estava falando a verdade. Oh, mas posso, respondi calmamente, colocando uma pasta sobre a mesa entre nós. Está tudo aqui, Geórgia. Cada e-mail, cada transação bancária, cada prova da sua pequena operação criminosa. Geórgia empalideceu, suas mãos tremendo enquanto folheava os documentos. O que você quer? Ela finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Quero que você e Andreas saiam da minha vida, completamente. Quero o divórcio, metade de tudo o que construímos juntos. E quero que vocês dois nunca mais se aproximem de mim ou da minha família. Ela me encarou por um longo momento, como se me visse pela primeira vez. Você não faria isso? Destruiria a vida do seu próprio marido? Inclinei-me para frente, meus olhos fixos nos dela. Observe-me. Nas semanas que se seguiram, meu mundo virou de cabeça para baixo. O divórcio foi rápido e silencioso, com Andreas concordando com todos os meus termos para evitar que eu expusesse seus crimes. Geórgia tentou intervir algumas vezes, mas bastava uma menção aos documentos que eu possuía para silenciá-la. O que eu não esperava era a reação do meu sogro, Petros. Quando toda a verdade veio à tona, ele ficou devastado. Anos de manipulação e mentiras de Geórgia finalmente vieram à luz, e ele não pôde suportar. Pediu o divórcio quase imediatamente. Hélène, ele me disse em uma de nossas últimas conversas. Lamento profundamente por tudo o que você passou. Eu deveria ter visto, deveria ter feito algo. Assegurei a ele que não o culpava, que entendia como Geórgia podia ser manipuladora. Nos meses que se seguiram, mantivemos contato esporádico, até que um dia recebi a notícia de seu falecimento. Um ataque cardíaco, disseram. Parte de mim se perguntava se não havia sido a tristeza que finalmente o levou. Enquanto isso, minha vida tomava um novo rumo. Com o dinheiro do divórcio, decidi recomeçar. Deixei meu emprego na empresa de marketing e abri meu próprio negócio de consultoria. Foi desafiador no início, mas descobri uma força e uma determinação em mim que não sabia que existiam. Os anos passaram, e aos poucos a dor foi diminuindo. Aprendi a confiar novamente, a me abrir para novas amizades e experiências. Viajei, explorei novos hobbies, redescobri o prazer de simplesmente ser eu mesma, sem as expectativas sufocantes de um casamento fracassado ou uma sogra controladora. Ocasionalmente, ouvia falar de Andreas e de Ódia. Ele havia-se mudado para o exterior, tentando reconstruir sua carreira longe do escândalo que quase o destruiu. Diódia, pelo que soube, vivia uma vida reclusa, abandonada por muitos de seus antigos amigos quando a verdade sobre suas ações veio à tona. Às vezes, em momentos de reflexão, me perguntava se havia ido longe demais com minha vingança. Se o preço que eles pagaram não havia sido alto demais. Então me lembrava de cada insulto, cada traição, cada momento em que me senti pequena e insignificante por causa deles e sabia que havia feito o que precisava ser feito. Numa tarde, cerca de 5 anos após o divórcio, estava sentada em um café em Placa, o bairro histórico de Atenas, quando vi um rosto familiar. Era a Dimitra, uma velha amiga da universidade que não via há anos. Ela me reconheceu imediatamente e veio até minha mesa. Hélène, quanto tempo? Como você está? Conversamos por horas, colocando a conversa em dia. Contei a ela uma versão resumida dos últimos anos, sem entrar em muitos detalhes sobre a vingança ou os eventos mais sombrios. Uau, Hélène! Ela disse balançando a cabeça em admiração. Você passou por tanta coisa e ainda assim está aqui, forte e bem-sucedida. Como conseguiu superar tudo isso? Refleti por um momento antes de responder. Não foi fácil, Dimitra. Houve dias em que pensei que não conseguiria seguir em frente, mas acho que no fundo sempre soube que era mais forte do que as circunstâncias que me cercavam. Dimitra sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e curiosidade. E agora? Como está a sua vida amorosa? Conseguiu confiar em alguém novamente? Soltei um suspiro pegando minha xícara de café com ambas as mãos. O aroma rico e reconfortante me ajudou a organizar meus pensamentos. É complicado, admiti. Passei muito tempo focada em mim mesma, em curar as feridas do passado. Não foi fácil baixar a guarda novamente. Fiz uma pausa, lembrando-me dos últimos anos. As noites solitárias, os encontros casuais que nunca evoluíram para algo mais profundo, o medo constante de ser magoada novamente. Mas recentemente, continuei. Um pequeno sorriso se formando em meus lábios. Conheci alguém, Alexis? Ele é professor de História na Universidade de Atenas.
Nos conhecemos em uma palestra sobre a Grécia Antiga. Dimitra inclinou-se para a frente claramente interessada. E como ele é? Diferente, respondi sentindo um calor familiar no peito ao pensar nele. Gentil, inteligente, respeitoso. Ele me faz rir, me desafia intelectualmente. E o mais importante, ele entende meu passado e respeita meu espaço. Isso é maravilhoso, Helene, Dimitra exclamou, genuinamente feliz por mim. Vocês estão juntos há quanto tempo? Apenas alguns meses, respondi. Estamos indo devagar, conhecendo um ao outro sem pressa. Depois de tudo o que passei, aprendi a valorizar a construção de uma base sólida antes de me comprometer totalmente. Dimitra assentiu, compreensiva. E como tem sido essa experiência de se abrir novamente para alguém? Ponderei por um momento, buscando as palavras certas. É assustador, admiti. Há momentos em que o medo do passado tenta se infiltrar, em que me pego esperando que Alexis mostre algum sinal de que é como Andreas. Mas então, ele faz algo tão genuinamente carinhoso e atencioso que me lembra que nem todos os homens são iguais. Lembro-me de um dia, continuei, em que tivemos um pequeno desentendimento. Nada sério, apenas uma diferença de opiniões sobre um livro que ambos havíamos lido. No passado, isso teria sido o gatilho para Andreas me diminuir, para fazer com que eu me sentisse ignorante ou tola. Mas Alexis. Ele ouviu o meu ponto de vista, considerou-o seriamente e, embora ainda discordasse, respeitou minha opinião. Foi um momento tão simples, mas tão poderoso para mim. Dimitra sorriu, seus olhos brilhando com empatia. Parece que você encontrou alguém muito especial, Helene. Assenti, sentindo uma onda de gratidão me invadir. Sim, acho que sim. Mas sabe o que é mais importante? Encontrei a mim mesma novamente. Aprendi a me valorizar, a estabelecer limites saudáveis, a não aceitar menos do que mereço. Nossa conversa continuou por mais algum tempo, relembrando velhos tempos e compartilhando esperanças para o futuro. Quando finalmente nos despedimos, com promessas de nos encontrarmos novamente em breve, senti-me leve e otimista. Caminhando pelas ruas de Pedra de Placa, observei os turistas tirando fotos, os vendedores em suas pequenas lojas, os gatos preguiçosos dormindo ao sol. A vida em Atenas continuava, implacável e vibrante como sempre. Passei por uma pequena igreja, suas paredes brancas brilhando contra o céu azul profundo. Parei por um momento, lembrando-me de todas as vezes que havia rezado ali, pedindo força e orientação durante os momentos mais sombrios do meu casamento. Agora, olhando para aquela mesma igreja, senti uma profunda sensação de paz. Não era uma paz nascida da vingança ou da retribuição, mas sim do autoconhecimento e do crescimento pessoal. Continuei minha caminhada, meus pensamentos vagando para Alexis. Havíamos combinado de nos encontrar para jantar naquela noite em uma pequena taverna no bairro Deep City. A ideia me fez sorrir. Enquanto me dirigia para casa para me preparar para o encontro, refleti sobre o quanto minha vida havia mudado nos últimos anos. A dor e a traição que havia experimentado com Andreas e Geórgia pareciam agora como um capítulo distante de um livro que eu havia finalmente fechado. Claro, ainda havia dias em que a raiva ou a tristeza tentavam ressurgir. Momentos em que me pegava pensando no que poderia ter sido se as coisas tivessem sido diferentes. Mas esses momentos estavam se tornando cada vez mais raros. Em vez disso, encontrava-me focada no presente e no futuro. Meu negócio de consultoria estava prosperando, havia feito novas amizades que me apoiavam e me valorizavam. E agora havia Alexis, com sua gentileza e compreensão. Cheguei em casa e comecei a me arrumar para o jantar. Enquanto escolhia um vestido, meus olhos pousaram em uma fotografia emoldurada na minha cômoda. Era uma foto minha, tirada há alguns meses após o divórcio, durante uma viagem solo que fiz para as ilhas gregas. Na foto, eu estava de pé em um penhasco em Santorini, o mar azul turquesa se estendendo infinitamente atrás de mim. Meu cabelo estava solto, esvoaçando ao vento, e havia um sorriso genuíno em meu rosto, algo que há muito não via. Peguei a foto, passando os dedos suavemente sobre o vidro. Lembrei-me daquele momento, da sensação de liberdade e possibilidades infinitas que senti. Foi durante aquela viagem que percebi que minha vida não havia acabado com o fim do meu casamento. Na verdade, estava apenas começando. Coloquei a foto de volta no lugar e terminei de me arrumar. Antes de sair, dei uma última olhada no espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais a jovem ingênua que se casou com o Andreas, nem a esposa amargurada que planejou uma vingança elaborada. Era uma mulher mais forte, mais sábia, com cicatrizes sim,
mas também com uma nova apreciação pela vida e por si mesma. Saí do apartamento e mergulhei na noite ateniense, o ar quente do verão acariciando minha pele. As ruas estavam cheias de vida, com pessoas rindo e conversando em cafés e restaurantes. Chegando à taverna, avistei Alexis esperando por mim na entrada. Seu rosto se iluminou quando me viu e senti meu coração acelerar um pouco. Ele me cumprimentou com um beijo suave na bochecha, seu perfume familiar e reconfortante. Você está linda, ele disse, seus olhos brilhando com admiração sincera. Sorri, sentindo-me verdadeiramente feliz e em paz. Obrigada, Alexis. Estou ansiosa para passar a noite com você. Enquanto entrávamos na taverna, de mãos dadas, pensei em como a vida pode ser surpreendente. Há alguns anos, eu não poderia imaginar estar onde estou agora, sentindo-me tão completa e satisfeita. A vingança que executei contra Andreas e Geórgia não foi o fim da minha história, como eu inicialmente pensei que seria. Foi apenas mais um capítulo, doloroso e necessário, que me levou a este momento presente. Sentamos à mesa, o aroma de pratos tradicionais gregos enchendo o ar. Alexis começou a me contar sobre seu dia, seus olhos brilhando com entusiasmo enquanto falava sobre uma nova descoberta arqueológica que estava estudando. Enquanto o ouvia, senti uma onda de gratidão me invadir. Gratidão a Deus por ter sobrevivido às tempestades do passado, por ter encontrado força em mim mesma que não sabia que existia, e por ter a oportunidade de começar de novo. A vida nem sempre é fácil ou justa. Às vezes, as pessoas que deveriam nos amar e proteger são as que mais nos machucam e decepcionam. Mas aprendi com a dor que o importante não é o que acontece conosco, mas como escolhemos reagir a isso. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais histórias incríveis e emocionantes para você. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e compartilhe com seus amigos. Agradecemos pelo apoio e por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.